Tenho hoje a missão de falar com vocês sobre oração. E para isso quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, dos versículos 13 a 16. E nós vamos falar sobre orar uns pelos outros. Esse é o tema dessa noite, orar uns pelos outros. E oração é algo, enquanto você abre a tua Bíblia aí, Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Oração é o grande combustível de uma vida espiritual, de uma espiritualidade saudável. Quanto mais oramos, mais conectados com Deus estamos, mais próximos de Deus estamos, mais sensíveis à voz de Deus estamos, e na medida que estamos mais sensíveis à voz de Deus, maior é a nossa disposição no serviço. Quanto mais estamos disponíveis para ouvir a voz de Deus e mais estamos conseguindo discernir o que é que Ele está nos dizendo, maior é a nossa disposição ao serviço, maior é a nossa inclinação em perdoar, maior é o nosso desejo de amar as pessoas, maior é a ação voluntária de levar os fardos uns dos outros, como foi dito domingo passado. Então, quanto mais oramos, mais presente está o fato de que vivemos uma espiritualidade saudável e uma vida com Deus em que Ele é escutado por nós e nós somos escutados por Ele. Essa conversa com Deus faz parte não só de um rito religioso, muito longe disso, mas faz parte do alimento da nossa alma. Foi Lutero que disse que a oração é o suor da alma. É onde a alma trabalha, labuta. E a nossa alma trabalha em oração, nós trabalhamos enquanto estamos orando. Orar é também um trabalho de quem serve e segue a Jesus. E orar especialmente por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em enfermidade, por aqueles que estão em dias de dificuldade, por aqueles que estão com medo. Oração faz parte da nossa intenção de servir as pessoas. Aliás, oração é a maior prova de amor que se pode expressar por alguém. Uma coisa que me deixa profundamente emocionado e constrangido é quando alguém me escreve. Oi, Rani, oi, Ranieri, oi, pastor Ranieri, me chamam de tudo que é jeito, mas me escreve dizendo, olha, estou orando por você. Orei por você nessa manhã, orei por você nessa noite, orei por você nessa semana. Olha, Deus, enquanto eu orava por você e pela sua família, Deus falou comigo. Deus trouxe uma palavra ao meu coração, quero dividir essa palavra com você. Se tem algo que me deixa profundamente feliz, emocionado, constrangido, é quando alguém me diz, estou orando por você. Isso me dá uma alegria, uma paz tão grande no meu coração, de saber que tem pessoas orando por mim, de que tem pessoas que estão dedicando parte dos seus dias em suplicar ao Senhor pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E quanto mais nós oramos, e quanto mais nós oramos uns pelos outros, maior é o potencial de vida que emerge, que surge, que brota da nossa comunidade. Quanto mais orarmos uns pelos outros, maior será a saúde da nossa igreja. E orar uns pelos outros, sobretudo nesse tempo de pandemia, em que de maneira absurda nós temos visto mortes e mais mortes, e pessoas que estão sepultando os seus familiares, os seus amigos. Orar uns pelos outros neste tempo que vivemos se faz ainda mais necessário. Poucas vezes na história as pessoas estiveram tão angustiadas, tão abatidas, tão entristecidas. Poucas vezes na história as pessoas experimentaram de um medo tão arrasador.
E a oração é essa ferramenta que Deus usa para trazer paz ao coração do seu povo. A oração não muda a circunstância, mas me muda diante da circunstância, me prepara para a circunstância, me capacita para aquele episódio, me dá coragem de enfrentar aquilo. E quando não tenho coragem, coloca diante de mim pessoas que vão junto comigo. E por isso a importância de orarmos uns pelos outros. Por isso a importância de orarmos pelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos nessa pandemia. A morte é uma tristeza impossível de ser descrita. Quem perde alguém que estava ali dividindo a vida, quem tem essa pessoa tirada do seu convívio de maneira definitiva, precisa ser amparada, consolada, confortada, em oração, em disposição de oração, em compromisso de oração. E Tiago, ele fala sobre esse contexto de doença, de orarmos pelos doentes, por exemplo. Ele fala sobre o contexto de orarmos por aqueles que estão em pecado. Ele fala de orarmos uns pelos outros, em todas as circunstâncias. E diz o texto, Tiago capítulo 5, verso 13, diz o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros para serem curados. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela vida que conseguimos receber ao nos apresentarmos diante do Senhor com o coração inclinado em ouvir a Tua voz. Sopre dessa vida sobre nós, sopre dessa vida sobre cada um de nós. Fala conosco, Senhor, fala com todos e cada um de nós, nesta noite ou em qualquer outro tempo, fala conosco. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo constranja o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, oração é algo fundamental. Oração é algo indispensável. Alguém já disse, se eu não me engano, Martinho Lutero, que ele tinha tanta coisa para fazer naquele dia que ao invés dele orar 2 horas, ele iria orar então 3 horas naquele dia. Acontece que quando nós estamos com muitos afazeres, o que de fato se vê, pelo menos confessando aqui a minha experiência, que provavelmente ou talvez se encaixe com algum de vocês, mas quanto mais cheio de coisas estamos, menos oramos. Se nós formos honestos e fizermos um exame de consciência e fizermos esse exame com honestidade, nós vamos perceber que quanto mais coisas temos para fazer, menos oramos. Quando, na verdade, quanto mais coisas nós tivéssemos para serem feitas, maior deveria ser o tempo em que nós nos dedicássemos em oração.
Porque se temos muita coisa para fazer, temos muita necessidade de sabedoria, de discernimento, de provisão, de disposição em perdoar, de disposição em amar. Quanto mais coisas se apresentam diante de nós, os nossos dias, maior deveria ser o nosso tempo de oração. E quando nós pensamos em oração no contexto da comunidade, quando nós pensamos em oração no contexto da igreja, vem uma pergunta: você tem orado pelas pessoas da sua comunidade? Você tem lembrado os nomes dessas pessoas e orado por elas? E aqui eu não estou falando, nós temos um grupo, né? Vocês sabem disso, quem não é da nossa comunidade está nos visitando, nós temos um grupo no WhatsApp, aliás, você pode acessar esse grupo clicando no link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Mas no nosso grupo ali nós colocamos pedidos de oração. Mas e quando não há pedidos, você tem lembrado de orar pelas pessoas da comunidade? Nós temos nos dedicado nesse serviço de orarmos uns pelos outros? Porque tem uma coisa que acontece quando nós nos dedicamos em orar uns pelos outros. Deus fala conosco. Como eu disse para você no início, quando alguém me escreve dizendo que está orando por mim, quase sempre vem acompanhado de uma palavra. Olha, eu orei por você e Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo sobre isso. Só que se a pessoa não orar por mim, ela não vai receber palavra nenhuma, ela não vai discernir nada, porque ela não está nem pensando, nem está se ocupando. E quando nós estamos ocupados em orarmos pelas pessoas da nossa comunidade, o que acontece é que Deus pode falar conosco. Deus pode trazer ao nosso coração uma palavra que vai alimentar, que vai trazer esperança ao coração do nosso irmão e da nossa irmã aqui da igreja. Mas precisamos nos dedicarmos em oração. Orar por aqueles pedidos que estão no grupo, claro, mas orar também por aqueles pedidos que não estão. Pelas pessoas que não manifestaram pedido de oração ali. Pelas pessoas que você não vê há algum tempo. Que você, aliás, nós não vemos ninguém há bastante tempo, mas pelas pessoas que você não fala há algum tempo. Então, se dedicar em oração na direção do outro é um cuidado amoroso, é um ato de afeto, é um ato de generosidade, é um ato de evidenciar ao outro de que, olha, estou junto com você, estou disponível para socorrê-lo, estou disponível para aliviar o teu fardo, estou disponível, inclusive, para abrir o meu coração e receber aquilo que está te afetando, e ouvir de você aquilo que está te ferindo. Estou disponível, inclusive, para repartir o que tenho. Cada vez que oramos por alguém e tornamos isso sabido pela pessoa que recebeu, que foi alvo da nossa oração, o que nós estamos comunicando é, olha, estou disponível para servir a tua vida, assim como Jesus me ensinou. Estou disponível para caminhar com você essa jornada que por vezes se revela difícil, dolorosa. Estou disponível para experimentar com você as vitórias que Cristo está derramando sobre nossas vidas. Mas estou disponível também para chorar com você quando for necessário. E quando oramos, nós precisamos ter consciência de coisas que acontecem quando oramos. Há um movimento de Deus na direção da oração. E quando oramos, Deus age. E Deus age para algumas coisas acontecerem. Algo acontece quando nós oramos. Primeiro porque a oração cura. A oração cura. Spurgeon disse que a oração, o alvo da oração é o ouvido de Deus. O alvo da oração é o ouvido de Deus.
E a oração, ao chegar ao ouvido de Deus, pode retornar com cura. Muita gente fala, né? Poxa, eu não vejo mais ninguém sendo curado. Eu não vejo mais ninguém sendo curado de uma doença. A verdade é que quanto menos nós orarmos, menor será a quantidade de vezes que nós vamos ver isso acontecendo. Agora, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos dedicarmos em oração, maior será a quantidade de vezes que nós vamos ver pessoas sendo curadas. Você quer ver pessoas sendo curadas? Ore pelas pessoas. Não adianta achar que você vai ficar vendo milagre acontecendo o tempo todo, se você não ora. Aliás, nem adianta ficar pensando que você vai ver milagre acontecendo se você só ora porque você quer ver milagre acontecendo. Porque primeiro a oração tem que trazer essa renovação no nosso coração. Nós oramos para sermos transformados. Acontece que na medida em que somos transformados, Deus começa a derramar poder. Deus começa a manifestar poder. E Ele cura a nossa vida, cura quem está perto de nós. A oração cura. Ah, mas e quando a oração não cura? Sabe quem se ocupa com esse pensamento, quem fica preocupado com esse pensamento de que, poxa, mas a oração não está curando? É quem ainda não foi renovado pela oração. Porque a primeira coisa que acontece quando oramos é nós sermos alvos do amor de Deus e da sua transformação em nossa vida. Então, quando nós oramos, experimentamos dessa transformação. E quando somos transformados, nós sabemos que Deus pode agir para curar aqueles que nós estamos orando, mas não necessariamente isso vai acontecer, porque o reino de Deus está presente entre nós, mas não ainda na sua plenitude. E porque o reino de Deus está presente entre nós, nós oramos em todas as situações. Não importa qual seja a enfermidade, nós oramos em todas as situações, porque o reino de Deus está presente entre nós. Quem disse isso foi Jesus. O reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, nós oramos para vermos a manifestação desse reino aqui na terra. Mas acontece que o reino de Deus não veio na sua plenitude. Então, em alguns momentos, não vai ter cura. Diante dos nossos olhos, no momento em que estamos orando, às vezes não vai acontecer. Só que se nós tivermos sido transformados pela oração, o fato de não acontecer não vai fragilizar a nossa fé, não vai afetar a nossa caminhada com Jesus, porque Ele nos transformou enquanto nós orávamos, enquanto nós conversávamos com Ele, enquanto nós nos relacionávamos com Ele. A oração cura. E o texto diz, olha, tem alguém doente entre vocês? Encoraje essa pessoa a orar, que essa pessoa ore. Que essa pessoa compartilhe a sua doença, a sua enfermidade com a comunidade. Não esconda as suas lutas, os seus medos, as suas angústias, a sua doença. Da comunidade, exponha. Encontre um lugar seguro para expor isso. Aliás, o pequeno grupo é um lugar excelente para isso. Exponha o que te afeta, o que te aflige, o que te machuca, o que te adoece. E deixe ser alvo de oração. Mas também ore você. Pratique a oração para que você experimente dessa renovação. Ore, porque a oração cura. Segunda coisa, a oração liberta. Como disse Lutero, falou que a oração é o suor da alma. E a oração é o suor da alma, porque a alma quer ser libertada. A alma quer ser libertada da escravidão do pecado, da escravidão da culpa,
E a oração é esse movimento, é esse, é esse sobrenatural de Deus que liberta do pecado, que liberta da opressão, que liberta do peso da culpa, que liberta de tudo que você puder imaginar e o que você nem imagina. A oração liberta. Porque Cristo nos criou para uma vida de liberdade. E ao orarmos e ao conversarmos com Deus, fica claro para nós que Ele nos ama. E de que, por sermos alvos do seu amor, não há mais motivo para que nós nos submetamos a qualquer tipo de escravidão. Fomos alvos do amor de Deus, e por termos sido alvos do amor de Deus, somos livres. Eu e você somos livres. E quanto mais oramos, mais experimentamos dessa liberdade que Cristo nos oferece. Quanto mais nos dedicamos em oração, maior é a nossa sensação, a nossa realidade de seres humanos livres. Ore, se dedique em oração, experimente da liberdade. A liberdade de quem ora, de quem reconhece de que não tem o controle da vida em suas próprias mãos e de que por isso não há por que se desesperar tentando controlar tudo que está à sua volta. Seja livre dessa ideia de que você precisa controlar tudo o que está acontecendo. Seja livre dessa ideia de que você é responsável por tudo. De que você tem que dar conta de tudo sempre. De que você tem que atingir os planos que fizeram para você. Seja livre dessa realidade que te oprime, em viver uma vida que você não foi criado para viver. Nós fomos criados para vivermos uma vida de liberdade. E é na prática da oração que isso fica evidente para nós, porque Deus está nos ouvindo e Deus está falando conosco. E quando ouvimos a voz de Deus falando conosco, quando fica evidente que Ele está falando e nós estamos ouvindo, meu Deus, gente, é uma liberdade genuína, intensa, profunda, constante. Nada mais nos aprisiona, nada mais ninguém mais é capaz de colocar algemas nos nossos braços, nas nossas pernas, nos prendendo a uma situação, nos prendendo a um modelo, nos prendendo a uma vida de religiosidade. A oração liberta e nos faz enxergar a verdadeira liberdade. E quando oramos uns pelos outros, estamos nos dedicando em libertar pessoas que estão oprimidas, que estão sobrecarregadas, que estão aflitas, que estão com medo, que estão ansiosas, que estão sem esperança. Quando oramos uns pelos outros, nós libertamos essas pessoas desses lugares de medo, de falta de esperança, e conduzimos essas pessoas à casa de Deus, à casa do amor do Pai. Elas passam a viver livres aqui. Elas passam a experimentar liberdade aqui. Elas não mais sofrem o peso da escravidão de qualquer circunstância, porque elas saíram da casa da falta de esperança e foram abraçados para o Deus que é a própria esperança. Isso é profético. Quando nós oramos pelas pessoas, nós conduzimos essas pessoas para um novo ambiente, para uma nova realidade de vida, onde elas se tornam livres. Onde elas se tornam e desfrutam de verdadeira liberdade. Terceira situação é que a oração, ela salva. A oração salva. A oração nos salva. A oração salva os nossos próximos. O texto diz que a oração feita com fé curará o doente e que a oração de um justo é poderosa e eficaz.
O texto diz que se a pessoa que estiver recebendo nossa oração tiver pecados, esses pecados serão perdoados. O texto nos apresenta a realidade de que quando oramos, apresentamos às pessoas a possibilidade delas viverem uma vida diferente. E quem vive essa vida diferente são aqueles e aquelas que desfrutam da salvação de Deus. Ore para que as pessoas sejam salvas. Ore para que as pessoas sejam salvas. Constantemente, não deixe de orar por isso. Santo Agostinho disse que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. E nesse encontro de sedes, de pessoas, de Deus e o homem com sede, a sede de Deus é a sede de salvar, e a sede do homem é a sede de ser salvo. E quando há esse encontro, a sede é saciada. A sede é saciada. Estão dessedentados. A sede foi embora. Deus e o homem têm a sua sede saciada. Porque Deus quer salvar, o homem precisa e quer ser salvo. E enquanto oramos, acontece esse encontro da sede de Deus e da sede do homem. Sabe, eu tenho as pessoas pelas quais eu oro por salvação. E algumas delas eu oro há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E nem sempre há evidências de que essa salvação está perto de acontecer, próximo de acontecer. Às vezes a impressão que dá é que não está rolando nada. Mas eu sei que há um momento que vai acontecer esse encontro da sede de Deus e da sede do homem. Onde todos ficarão dessedentados, todos terão a sede saciada. Ore para que as pessoas sejam salvas. Orem para que as pessoas da sua família sejam salvas. Ore para que as pessoas do teu trabalho sejam salvas. Ore para a sua cidade. Ore para que a salvação do Senhor invada a tua cidade. Alcance as pessoas da tua cidade. Ore. Não deixe de orar por salvação. Não deixe de orar para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas. E não faça isso porque, e aqui eu caminho para o final, a oração traz paz. A oração traz paz. Há muita gente aflita. Você sabe disso. Num país onde se morre por um vírus, praticamente mais de 2.000 pessoas por dia. Num país onde há fila nos hospitais, resultado de má gestão pública. Num país onde pessoas estão lidando com a realidade de terem familiares agonizando, aguardando por um leito de UTI. Neste contexto tão assustador, nós precisamos orar para que venha uma intervenção do Senhor. E o que acontece quando o Senhor age dessa forma, intervindo na história, é que Ele estabelece paz. Essas pessoas que estão sofrendo, enterrando os seus, que estão esperando vaga em leito de UTI, essas pessoas que estão sem conseguir respirar, essas pessoas não estão sentindo paz. Mas a oração traz paz.
E nós devemos orar. Nós devemos orar. Diariamente. Ah, mas não está acontecendo nada, está piorando. Parece que está piorando mesmo, mas não é por conta da oração. Não é Deus que está piorando a situação. Isso é irresponsabilidade pública. Agora, Deus pode trazer paz àqueles que estão sofrendo. E esses que estão sofrendo sofrem por irresponsabilidade pública, por falta de gestão, por incompetência. Esses que estão sofrendo sofrem e sofrem uma dor profunda, porque aqueles que devem servir não estão fazendo. Não estão cumprindo com as suas obrigações. Só que nós que somos a igreja de Jesus, nós que temos o livro, nós oramos para que estes que sofrem nas mãos dos perversos, dos tiranos, nós oramos para que essas pessoas experimentem paz. A gente não sabe de que maneira Deus vai derramar paz no coração dessa gente que tanto sofre. Mas a gente sabe que Deus pode derramar paz. Muito se fala para orarmos pelos nossos governantes. Aliás, a compreensão que se tem dessa ideia é absolutamente contrária ao que de fato a Bíblia Sagrada nos apresenta. Mas enquanto tem gente idolatrando político, tem gente morrendo aguardando um leito de UTI. E aqui eu não estou falando do político A, B ou C. Não estou tomando partido político. Eu estou apresentando a realidade de que tem gente sofrendo. E nós podemos orar por essas pessoas, para que elas sejam alvos da paz que excede todo entendimento. Devemos orar pelas autoridades? Com certeza, mas muito mais intensa, constante, deve ser a nossa oração por aqueles que sofrem, por aqueles que são alvos dos opressores, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos e por aqueles que estão aguardando vaga, por irresponsabilidade pública. Billy Graham disse que o homem é mais poderoso quando ele está em oração do que quando ele está atrás de armas poderosas. O homem é mais poderoso quando está de joelho orando do que quando ele está com arma na mão. E quanto mais estamos de joelhos, maior é a densidade da paz de Deus que está invadindo o mundo. Quanto mais estamos de joelhos, maior é a presença da paz que excede todo entendimento. Primeiro em mim e depois através de mim. Quanto mais nos colocamos em condição de sermos conscientes de que precisamos do cuidado de Deus e de que pessoas carecem desse cuidado, quanto mais oramos por essas pessoas, maior é a presença da paz de Deus no mundo. Elas sofrem por aqueles que são maus, mas nós que somos sal e luz na terra devemos orar para que, embora os perversos continuem oprimindo, matando, aqueles que são vítimas do perverso experimentem paz, porque a oração traz paz.
Nós oramos uns pelos outros porque nós queremos ver curas acontecendo. Nós oramos uns pelos outros porque nós queremos ver gente liberta. Nós oramos uns pelos outros porque nós queremos ver gente salva. Nós oramos uns pelos outros porque nós queremos que a paz de Deus preencha todo o coração humano. É por isso que nós oramos uns pelos outros. E é por isso que eu quero te convidar a orar agora comigo. Feche seus olhos, ore comigo. Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, porque no meio de tanto caos, a Tua paz se faz presente. A Tua voz pode ser ouvida. A Tua mão continua estendida para curar, para libertar, para salvar, para trazer da Tua paz. Obrigado, 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 Senhor. É da Tua paz que precisamos. E é da Tua paz que nós queremos proclamar no mundo. Paz que não se ergue sobre um trono de iniquidade. Paz que não se estabelece sobre um trono de opressão. Paz que não se faz real num trono de morte, mas da paz que se faz real diante do Rei que foi crucificado, diante do Rei que tinha na sua cabeça uma coroa de espinhos, diante do Rei que tinha como instrumento de trabalho a bacia e a toalha, que tinha como instrumento de ensino a bacia e a toalha. Leva-nos a lavar os pés, leva-nos a orarmos uns pelos outros, para que todos aqueles e aquelas que o Senhor colocar em nosso caminho experimente de cura, de liberdade, de salvação e da Tua paz. Faça isso, Senhor, por favor. Por favor. No nome precioso de Jesus, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Vá na paz de Jesus.